gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. E como sempre, o programa Mensana trazendo os melhores profissionais do Brasil. Hoje, com muita alegria e muita honra, recebo o Dr. Nelson Modesto, que é doutor em medicina, professor pela Unicamp e PUC em Campinas. Boa noite, doutor Nelson, é um prazer ter o senhor em nosso programa. Boa noite. É um prazer estar aqui presente e poder transmitir mais informações, aquilo que possa ter dúvida. Perfeito! O tema de hoje é biorressonância e intestino. Como que eu descobri isso, doutor Nelson? Eu fui consultar um grande amigo do meu pai é um médico falecido, e meu pai gostava muito dessa medicina integrativa. E fazia essa medicina que hoje poucos fazem. 1 hora de consulta. E eu fiz essa consulta com um doutor, um ortopedista de Taubaté, e ele fez o Bidort comigo. Eu achei incrível o Bidort. Foi quando ele falou, eu fiz o curso com o doutor Nelson Modesto, e começou a falar do senhor. Aí eu procurei seu Instagram, fui procurar sobre o senhor, falei, gente, que fantástico! Quem me dera um dia, desejo muito, o filho dele fez o curso com o senhor também, que é de Pindamonhangaba, aqui do Vale do Paraíba, Sim. e eu falei, eu vou fazer o curso com o doutor Nelson Modesto ainda. Só que primeiro a gente vai gravar uma entrevista. Então, doutor Nelson, para a gente iniciar, para as pessoas que não conhecem, acredito que muitos ainda não conheçam, o senhor pode dizer o que é a biorressonância e como funciona? Olha, a biorressonância, o termo, foi criado para uma situação muito especial. Foi observado que você pode identificar duas substâncias idênticas em lugares diferentes. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou com uma infecção. A minha infecção é determinada por Staphylococcus aureus, ou se não, um outro Staphylococcus mais comum, o aureus. Então, o Staphylococcus, ele determina uma infecção no indivíduo. Então, você quer saber a tua infecção. Se você tiver na sua lâmina uma lâmina de cultura de Staphylococcus aureus e você colocar na tua mão, você pode ter o fenômeno da biorressonância, que é identificação de duas substâncias idênticas, aí no caso o Staphylococcus, em nível molecular, com absoluta certeza. Então, uma coisa que, por exemplo, você vai visitar alguém no hospital, ele está com uma infecção bacteriana, só que aí eles vão tentar ver onde está a infecção, colher a bactéria para identificar a cultura para dar o antibiótico. Se você souber biorressonância e tiver com a lâmina, você diz qual que é. Se você não tiver a lâmina, você põe um antibiótico na mão e faz o teste do Bidort. Se o indivíduo der um teste positivo, ele vai responder aquele antibiótico, porque já está identificado no processo todo que aquele antibiótico atua num germe que é o germe que está na pessoa. Então, você corta caminhos e resolve mais rapidamente as coisas. O grande problema da biorressonância, que hoje é um termo que está sendo criticado, o termo biorressonância, é porque o país foi invadido por vários aparelhos. E eles dizem que o aparelho é de biorressonância. Só que você não sabe as técnicas da confecção do aparelho, os detalhes para avaliar a coisa. Eu uso o processo direto, com Bidort e radiestesia.
Então, eu não uso aparelho nenhum. Eu uso o método direto. E o método direto da biorressonância tem uma coisa excepcional, coisa que não encontra em outras áreas. Por exemplo, vamos lá. Tá. Você sabia que o teu inconsciente, o teu consciente primeiro, o teu consciente responde às respostas que você, as perguntas e dá as respostas que você está perguntando. Mas você sabe que o teu inconsciente sabe tudo disso, só que ele não sabe dar respostas. Sim. Muito bem. Com o método Bidort e com a radiestesia, quem dá a resposta não é o consciente, é o inconsciente. E quando você usa o método em si, direto, não tem erro. Você está conversando diretamente com o inconsciente do paciente e ele está dando a resposta. Ele nem sabe qual é a resposta que ele vai dar. Se você perguntar, sim, eu vou fazer esse teste, vai dar positivo ou negativo, ele não sabe. Mas o inconsciente dele sabe a resposta que vai ter. Aí você faz o método e vê a resposta. E se tratando disso, pode ser feito à distância, acredito. Teoricamente, pode ser feito à distância, mas o método Bidort não dá para fazer à distância. A não ser que você não usa as coisas normais que foram dadas pelo Yoshiaki Omura. Por exemplo, o método Bidort requer o quê? Que o indivíduo ou segura aquilo que você está examinando e faz um anel na mão. Você vai com 2 anel para ver se abre. Se aquilo que está na tua mão é uma coisa que faz bem para você, você não abre não o vai dedo, abrir. você ganha força, porque aquilo é bom para você. Se aquilo é mal para você, você abre. Só que o teu consciente não sabe se aquilo é bom ou não. Só o teu inconsciente que sabe, através de frequências que ele já tem guardada no inconsciente de situações anteriores. Deu para entender? Sim, sim. Deu para entender, então, sim. É um método que você mexe com a resposta do inconsciente do paciente. Não é com o consciente, ele não consegue. E você vê a resposta. Não é que ele lhe dá a resposta por dizer. Você vê a resposta fazendo a radiestesia com o aparelho e o Bidort com o resultado que vai ter, de abrir ou não o anel. Que coisa maravilhosa, doutor Nelson. Então, veja o seguinte: se você mexe com o inconsciente e você toma todos os cuidados de não ter erro, você tem um método que não erra. Sim. Como é que nós vamos comparar um método que não erra com um método que erra normalmente? O senhor está trabalhando com isso há 20 anos, é isso? Há 20 anos. E nunca viu falhar. Com este processo eu estou trabalhando, né? Eu sou médico há 58 anos. Puxa vida, 58 anos médico, doutor. De formatura eu tenho 58 anos. Só que eu trabalhei na Unicamp, primeiro, onde que eu fiz tese de doutorado, trabalhei 12 anos na Unicamp e trabalhei 21 anos na PUCamp, como chefe de departamento de clínica médica. Parabéns. Então, quando chegou em 2001, eu falei, não, 2001, olha, sinceramente, eu quando fiz medicina, eu fiz medicina para realmente ser um dos melhores. Então, eu fui o primeiro aluno do meu grupo. Eu tinha nota só na base de 9 e 10, 9 e 10 em tudo. Eu fui primeiro aluno do primeiro ano ao 6º ano. Puxa. E também, quando entrei para o CPUR, eu fui o melhor aluno do CPUR também. Em 1.200 do CPUR, eu fui o primeiro.
Entendeu? Então, quando você Sim, quer uma coisa, você quer para valer e que é para resolve. valer. Não ficar aí no meio termo. Hoje, os alunos são tudo de meio termo. Se eles Uhum. não querem fazer medicina, eles querem ganhar dinheiro fazer medicina. E Medicina que não é hoje em para ganhar dia, dinheiro. é, Medicina é para ser bem feita e, pelo teu trabalho bem feito, você ganha bem. Mas você é remunerado segundo o seu trabalho. com certeza. Não é fazer medicina para escolher uma coisa que dá dinheiro. Uhum. Não é isso, não. E hoje, a maioria dos alunos tem este pensamento, infelizmente. Infelizmente. Por isso que a gente tem visto esses profissionais que mal olham na cara dos clientes, consulta de 5 minutos, muitas vezes em pronto-socorro, nem cadeira para o cliente, para a pessoa que está lá buscando ajuda, consegue sentar em frente ao médico. O médico muitas vezes não toca, não olha para o paciente. Hoje o E em médico cinco fica olhando minutos para o acabou a computador, consulta. ou fica olhando para o computador. Ou olhando para o computador. É um É, erro. é uma tristeza ver um negócio desse. Infelizmente, a medicina mudou muito. E olha, Sim. eu não vou dizer inicialmente que o erro foi de médico. Não, o erro não foi de médico. O erro foi do sistema, principalmente os sistemas como SUS e NPS. Eu Hum, mesmo cheguei a ir, uma fase da minha vida, a ir procurar o SUS para ver de atender o SUS. Bom, tinha que fazer um exame. Mas eu falei o seguinte: como é que é o atendimento? Aí eles me falaram: olha, você recebe 20 fichas para você atender em 2 horas, no máximo 2 horas e meia. Eu falei: olha, eu atendo em 2 horas só 2 pacientes. Eu não atendo 20 pacientes. Então ele falou: você não serve, então. Eu falei: eu não sirvo para o SUS. O SUS não serve para mim. Eu nunca fui fazer mais o SUS. Eu só fui perguntar e desisti definitivamente. está certo. Mais profissionais como o senhor no mundo. E o senhor Entende? forma outros profissionais. Dá Então, diversos e cursos, aí, doutor aí Nelson. eu fui vendo a medicina estava muito relacionado só em medicamentos, medicamentos, medicamentos. Aí eu Sim. comecei escutando meus pacientes, eu escutei a primeira vez: ah, não, eu estava com o estômago ruim, eu tomei um chá de boldo. Falei: o quê? A primeira vez eu estranhei. Não, é um chá de boldo. Eu falei: mas como é que é isso? Ah, aí ele me ensinou como é que era fazer o chá de boldo. Aham. Era um chá bem amargo, mas melhorava o estômago. Então eu comecei a derivar. Falei: não, a medicina que eu aprendi foi até 2001. Aí, depois de 2001, eu continuei a, a exercer as coisas daquilo que eu aprendi. Mas aí eu derivei para aprender fitoterapia e outras coisas, bidorte, acupuntura. E aí eu fui fazendo para um monte de coisa. Hoje eu só estou na biorressonância. A Mas eu não digo biorressonância. mais como termo de biorressonância, porque todo mundo pensa que biorressonância é ter um aparelho para fazer. Eu falei: não, eu não tenho aparelho, eu não uso aparelho. Por sinal, o aparelho que eu tenho é um aparelho de radiestesia que é patente minha. A patente sua? Eu Como, tenho como que. 10 patentes. Eu tenho 10 Puxa, patentes, eu tenho selo 10. de patente, eu tenho uma série de coisas que eu desenvolvi, própria minha, tudo na base de energia escalar, que eu andei estudando energia escalar para aplicar dentro da medicina. E é ótimo. É ótimo. O médico que aprender energia escalar e aplicar a medicina, ele está à frente dos outros médicos. E aí vem da radiestesia, tudo isso. Aí veio a É. radiestesia junto e fazendo o bidorte que eu fiz realmente com a Sumie Isawa, eu fiz o bidorte com ela. Aí depois eu fui Uhum. convidado para fazer apresentações nos congressos, e aí eu acabei ficando mais conhecido, porque eu só levava para os congressos aquilo que ninguém sabia. Então, eu levava só coisa que os outros, que eu tinha descoberto.
E ainda Incrível, doutor continuo um Modesto. monte de coisas minhas descobertas que a maioria dos médicos não sabe. Eu passo nos meus cursos, quando eu dou curso, eu ensino os médicos que me acompanham. E o senhor dá curso em Campinas ou o Brasil todo? Eu dou curso aqui em Campinas. Ah, tá. Hoje, ele é um curso que eu vendo por causa da pandemia. Eu tive que, mais ou menos, começar a fazer o curso Online, gravado, porque gravado. não podia fazer apresentações, não podia ter reuniões por causa da pandemia. E agora eu tenho esse curso com quantas horas? 65 horas online. 65 horas. Antes eu dava curso de 20 horas presencial. Agora eu dou curso de 65 horas e depois faço uma reunião com os médicos no final para tirar as dúvidas, mostrar os detalhes, as coisas mais importantes. Tá, mas esse curso é direcionado a médicos, terapeutas, A médicos e também eu enfermeiros? tenho curso para terapeutas. Ah, sim. Que É, interessante. junto com os terapeutas, eu aceito até os meus pacientes. Eu tenho paciente que fala, não, eu quero cuidar da minha família. Então, eles aprendem o Aprendem. principal para poder entender melhor as coisas. Eu acho excelente para ampliar esse conhecimento. Doutor Nelson, voltando um pouquinho ao tema, a relação. Querem saber? Isso é pergunta das pessoas, porque eu divulguei essa entrevista de hoje. Perfeitamente. Então, Ok. as pessoas querem saber qual a relação entre biorressonância e saúde intestinal. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora você está entrando na filosofia do atendimento médico. Então, na Certo. filosofia do atendimento médico, eu já sabia há muitos anos, há 20 anos atrás, que a dieta era uma coisa importante. Porque a dieta que faz melhorar todo o processo inflamatório do abdômen, ela vai ajudar o paciente nas coisas que a microbiota atua. Por exemplo, a microbiota dá 90% da tua imunidade. A microbiota Puxa. prepara melhor o teu sangue com as células e todas mais adequadas. A microbiota, ela tem também vamos dizer, a condição de diminuir os processos inflamatórios do intestino, desde que você não tenha uma alimentação que esteja inflamando diretamente o intestino por mecanismo alérgico ou por outro mecanismo irritativo, qualquer outro irritativo. Então, eu já tinha ideia há muito tempo aquilo que Hipócrates, o pai da medicina, falava. O que ele falava? Faça uso do seu alimento no lugar do seu remédio. E no lugar do seu remédio, o seu alimento, pondo que o alimento é mais importante do que o remédio. Aí tem uma outra frase, só que ele falou isso antes de descobrir os processos inflamatórios. Não tinha ideia, porque a inflamação foi detectada com a visualização melhor com o microscópio. Aí é que veio a inflamação ser conhecida. Mas ele é antes, é de 5.000 anos atrás. Então, antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo. Então, o que acontece? Ele falava o seguinte: todas as doenças derivam do intestino. O que ele queria dizer na época, que se desconhecia, queria dizer todas as doenças derivam do intestino inflamado. E isso é uma verdade até hoje. Porque quando você tem inflamação do intestino, você não tem boa imunidade. Nós já na época de Pasteur e Champs, que eram dois grandes pesquisadores, os dois brigavam. Pasteur dizia: o melhor, se tem que conhecer, é o agente bacteriano, é a bactéria que causa a doença. Champs falava: não,
é a imunidade, que na época não falava como imunidade, entendeu? Mas ele queria dizer que era imunidade. Então, você veja o seguinte, ele defendia que você estando com imunidade alta, você pode ter até algumas bactérias, elas não conseguem agir, porque elas ficam inativas. Nós temos o agente da tuberculose no corpo, todos nós temos o agente lá. Se não tiver calcificado tudo, nós temos o agente, só que ele está quietinho, porque a nossa imunidade alta não deixa ele se manifestar. Perfeito. Agora, quando cai a imunidade, e a imunidade cai por vários fatores, entendeu? Fatores agressivos ao organismo, estados emocionais, perda de um ente querido, tudo isso pode fazer você, com um estresse violento, baixar muito a tua imunidade. Aí começa a aparecer as doenças mais. Então, o que é o mais importante? É subir a imunidade. Então, você procurando, e isso é uma coisa que eu venho procurando há muito tempo. Eu já vi um monte de substâncias que tem aí para aumento de imunidade, mas o que hoje eu tenho como a melhor coisa para aumento de imunidade é mandalas que eu faço, ou mesmo... Mandalas? A mandala em si tem pouca energia, mas não é a mandala, é o que eu uso apenas ela. Pega dois lá, para eu mostrar. Então, eu comecei a desenvolver... Eu estudei primeiro energia escalar, muitos anos. Certo. E eu já sabia de Masaru Emoto que poderia ser a energia do ambiente, energia por vários fatores, alterariam. Então, eu comecei a desenvolver formas de energia por radiestesia que tinham aumento dessa energia, que eu mestro pegando o paciente e andando. Então, só para você ter ideia, hoje eu tenho selos há 10 anos montado. Esse selo aqui é de saúde, ele tem 2 quilômetros de energia. Se for medir, você tem que andar 2 quilômetros. Esse daqui, ó. Esse, já não faço mais esse. Esse é o inicial. Agora são outras formas. Esse aqui foi o primeiro. Por isso que eu pus aqui S. É o que eu chamo de selo de saúde. Chamo ainda selo de saúde e uso uma pequena marca vermelha. Pega lá. Tem ali em cima. Ó. Ali em cima tem vários frascos. Eu vou mostrar para você ter uma ideia. Tudo isso é de energia escalar. Por quê? Eu fui vendo o seguinte. A energia escalar de Nikola Tesla, ele fez alguns trabalhos ligados à medicina. A grande maioria foi ligado à engenharia e à física. Então, eu comecei a procurar formas que dessem um campo de energia maior. Por exemplo, você tem a estrela de Davi e a estrela de Salomão, que elas dão passos diferentes. A estrela de Davi dá 8 passos, a estrela de Salomão dá 7 passos de energia. A própria forma da estrela é que dá energia. Só que a de Davi, que tem 5 pontas, dá um pouquinho mais do que a de Salomão, que tem 6 pontas. Que tem 6. Entendeu? Então, eu fui estudando essas formas de energia. Hoje, eu constituo uma mandala que tem 50 quilômetros de energia. Puxa! Então, é apenas ter essa mandala? Nada que existe no mundo, entendeu? Naltrexona, tudo que você andar falando aí, nada dá a energia que dá uma mandala. E você só põe a mão, você já recebe essa energia por tato, porque é uma energia muito grande que entra no teu corpo. E também o ambiente. Vai proteger o ambiente. Na realidade, nós vivemos sob a interação de várias coisas. Por exemplo, se você andar na rua, o fio da rua tem um campo de energia negativa que vai a quase 20 metros.
Então, se você Poxa. está naquele campo negativo, você está sendo roubado energia sua. Se você ficar num campo positivo, você termina o dia totalmente descansado, porque não cansa, você não perde a tua energia, pelo contrário, quem tem mais energia fornece para quem tem menos. Isso é lei de Deus. Quem tem mais energia cede para quem tem menos. Então, se você está num campo rico de energia, você só está captando energia desse ambiente. E com isso, você cura as doenças. É E as isso. pessoas estão adoecendo cada vez mais, porque o senhor citou só o fio. Então, temos o fio, temos luz branca, temos antena 5G, e por aí vai. Não, e tem uma outra coisa, né? Que veio no É, meio de todas as vacinas. no Está meio no da... meio de Ah, todas sim, as picadinhas. de todas as Tá? doses, será? Ou a Que partir hoje dessa... a fórmula se chama óxido férrico de carbono. Essa é a fórmula química do que veio no meio das vacinas, que está provocando Tá, isto problemas para a medicina. O médico que vai aprender. que vai aprender, pelo amor Eu de fiz Deus. muita pesquisa na área, estou bem por dentro. E Ensino todos que fazem meus cursos. mas Uma essa foto do óxido mandala, de grafeno está aqui, ó. o Essa é grafeno, uma foto apenas. e teria como remover Sim, com a eu mandala, sim? resolvo isso com energia altamente positiva, porque eu bloqueio o ímã. Eu consigo bloquear o ímã. Quando você bloqueia o ímã, a substância fica inerte, não Ah, consegue mais fazer nada. Ela não provoca o que ela está provocando. está provocando. Vou dizer para os médicos para eles ficarem alerta. Fígado. Primeiro, ela baixa a imunidade de uma maneira impressionante. Ela consome quase toda a vitamina D do indivíduo. Então, como ela consome quase praticamente toda a vitamina D, baixa a imunidade de maneira importante. Então, ele fica com imunidade baixa, primeira coisa. Segunda coisa, ela invade o organismo, e ela invade o organismo ou porque foi feita a picada, mas não precisa só por picada, por proximidade apenas, menos do que 1 metro, uma pessoa que está contaminada passa para um não contaminado. É Ok? muito complicado, é muito Não, complicado. Sim, não. sim, É muito complicado, porque hoje essa substância que eu estou falando está contaminando todos tudo. os alimentos, tanto alimento industrializado como não industrializado está sendo contaminado, como já foi demonstrado com anestésico, com a presença também Anestésico. dessa Eu substância, vi. como já tem também, até eu já localizei tomate contaminado. Então, hoje você já não fica sabendo mais, por número das diferentes indústrias, porque a quantidade é enorme. Está É. contaminado tudo, praticamente. Como Então, é que vamos nos livrar disso? duas coisas. A solução. A solução também é as duas coisas com que eu estou conseguindo resolver o quê? As doenças mais sérias. Além de Todas passar as pela doenças consulta com o mais senhor, sérias eu estou resolvendo. Primeiro, eu coloco o corpo mais saudável. Como? Melhorando a microbiota, microbiota. então, através da dieta, porque a dieta tem muita substância que inflama o intestino ou dá reação alérgica, então você tem que tirar tudo. Também por metais pesados no fígado, porque Metais a pesados. presença de metal pesado no fígado impede a produção de proteína pelas enzimas hepáticas. E Uhum. você sabe que toda a coagulação é produzida pelo fígado, a transferrina que carrega o ferro para o fígado para depositar na forma de ferritina, a transferrina
é produzida pelo fígado. Então, quando está com problema, a transferrina já também está baixa. Então, eu normalizo o indivíduo, tornando primeiro o chamado organismo saudável. Aí é que eu entrei com a dieta, aí que eu dei a orientação do intestino. Certo. Tá? Porque eu preciso dessa microbiota em A valores acima limpeza. de 100 trilhões. Inclusive, eu tenho um método que eu doso a quantidade de lactobacilos que tem no indivíduo. Não Puxa, existe isso no que Brasil. isso? Tem dois laboratórios nos Estados Unidos, mas não tem nenhum no Brasil, entende? Então, eu desenvolvi isso utilizando a biorressonância, o fenômeno da biorressonância, melhor dizendo, que não é com aparelhos que eu faço isso, entendeu? Uhum, Muito uhum. bem. Então, eu deixo primeiro o indivíduo sem alergia, baixo a alergia do indivíduo, baixo todos os processos inflamatórios, tiro metais pesados, ponho ele em condição adequada de microbiota. Quando ele está assim, eu entro com o meu tratamento com energia escalar. Aí entra os selos, entra a mandala e entra o que é o atual, meu último, que é vamos lá, Ok. é um aparelho que eu faço funcionar e ele faz com que seja um fornecedor constante de energia escalar para o ambiente que ele está. E ele tem um efeito até 1 quilômetro em Que volta isso? dele, de raio. 1 quilômetro de raio. Nossa, doutor Nelson, que Com fantástico! essas coisas nas mãos, hoje, tudo que é doença autoimune se cura em 4 a 6 meses. Seremos vencedores, então. Tá aí. Outras coisas que também não tem muito cura por aí, eu não vou entrar em detalhe para não criar um alarme, porque eu também não posso falar contra os tratamentos tradicionais, Sim, né? eu Porque isso é sei. um tratamento totalmente novo. Mas eu estou fazendo esse tratamento já bem mais do que 4, 5 anos. Então, cada vez mais eu começo a colocá-lo mais em algumas lives que eu falo, para, aos poucos, ir mostrando que eu estou fazendo uma medicina de alto nível, Outro nível. entendeu? Parabéns, doutor Então, Nelson. é isso que a gente vem trabalhando. E, com isso, eu tenho entusiasmo, com 84 anos e meio, continuar trabalhando. Até que tenha médicos que vão me substituir. Eu já tenho alguns médicos que eu venho ensinando para eles me substituírem no futuro. Não é substituir, o senhor nunca será esquecido. Não tem Olha, veja o como. seguinte, Como é que vai isso, substituir o isso é uma senhor? coisa relativa. É, elementos médicos que foi da minha vida, de meu conhecimento, até pessoal, como Dr. Adib Jatene, que para mim foi o máximo que existiu dentro da cirurgia. Dr. Adib Jatene, eu tive contatos pessoais com ele, eu fornecia os corações do IML, da Escola Paulista de Medicina, para ele fazer o que ele tem hoje lá, o Museu dos Corações. É pena que ele é falecido, é Sim. pena. Mas a Dib Jatene, quando a Johnson Johnson lançava uma agulha nova, ele era sempre convidado. De Baker, que fazia cirurgias cardíacas nos Estados Unidos, e a Dib Jatene. Eram os dois que iam dizer se a agulha estava boa ou não. E ele atestando, passando na cirurgia, ele testava a agulha. A sensibilidade da mão dele era tão grande que ele falava: essa agulha não é boa, essa é boa. Tá bom? Incrível. Era um gênio, né? Eu não sou gênio, mas ele era um gênio. Cada um com a sua genialidade. Não é? Somos Perfeitamente. únicos. O senhor é único. Doutor Nelson, infelizmente nossa entrevista chegou ao fim. Eu sei que o senhor está cheio de paciente para atender também. E eu sei que o senhor não pode passar o número de celular, mas a sua conta no Instagram
para o pessoal te achar, Dr. Nelson Modesto, apenas, né, Dr. Nelson Modesto. E os cursos em Campinas, já tem data para o próximo curso para médicos, Olha, terapeutas? eu vendo continuamente. Quem vende é o Franco, que esteve Ah, o conversando com Franco. você. É o próprio Sim, Franco que vende, porque ele filma tudo. Então, o sim. Franco vende o curso, entendeu? E aí Online. ele mesmo marca aquela reunião que eu faço ter com eles. Na Sei. realidade, eu estou com vontade, de primeira mão essa, hein? Com Tá. vontade de fazer uns 6 cursos relâmpago presenciais, que ainda não foi aberto ainda porque eu não tenho as Eu, datas. Mas eu vou eu tentar vou. fazer ainda nesse ano e no próximo ano uns 6 cursos presenciais de ação mais energética, porque eu sei que depois dos 85 anos eu vou parar a minha medicina. Então eu tenho que Não, dar doutor. um reforço final para mais pessoas aprenderem, O senhor entendeu? está começando. Começando com Começando essa medicina 85 anos? maravilhosa. Esquece o que é a idade, é só um Não, número. eu estou bem, mas é muito cansativo. Não esqueça, não. É As cansativo. pessoas que veem o meu curso, eu não paro um instante, eu puxo todo mundo. E todo mundo vem atrás porque eu puxo todo mundo. Entendeu? Eu não fico parado. Tá? Tá Mas certo. a idade está aumentando cada vez mais e a gente está começando a sentir o peso da idade. Tá? Tá na hora também. Eu tenho que dar mais chance para aqueles que vêm para poder eles também darem continuidade. Entendi, doutor Nelson. E descansar, Eu já criei uma relaxar. coisa nova, estou dentro de uma coisa nova que eu acho excelente e que precisa aprimorar mais. Isso deve ser Sim, aprimorado. Com o deve. futuro vai ter coisas melhores. Tá? Tá ótimo, doutor Nelson. Muito obrigada por senhor Olha, aceitar o convite. É sempre realmente que uma for, honra. sempre que for falar em termos de medicina e passar informações, eu estou à vontade. Esteja à vontade comigo, tá? E eu Obrigada. agradeço a oportunidade de passar essas informações. Obrigada, doutor Nelson. Pessoal, Até boa logo. noite. Eu deixo aqui o Franco para despedir de você. Tá bom. Até mais, Renata. Muito Até obrigado, mais. pessoal. Muito obrigado pela audiência, pela presença de vocês. Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.